Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Daniel, nos capítulos 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Daniel 4. Outro sonho de Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me assustou. Dei ordem para que fizessem vir à minha presença todos os sábios de Babilônia, a fim de que me dessem a interpretação de meu sonho. Então acudiram os magos, os mágicos, os caldeus e os astrólogos, aos quais contei esse sonho, sem que eles todavia pudessem indicar-me o sentido. Finalmente apresentou-se diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, segundo o nome de meu Deus, e em quem reside o Espírito dos deuses santos, narrei-lhe o sonho. Baltazar, disse-lhe, chefe dos magos, sei que reside em ti o Espírito dos deuses santos e que nenhum mistério te confunde, dize-me então as visões que tive em sonho. Tais eram as visões do meu espírito, quando no meu leito, eu via, no meio da região, uma árvore de alto porte. Esta árvore cresceu, era vigorosa, o cimo tocava ao céu, era avistada até nos confins da terra. Sua folhagem era bela, e seus abundantes frutos forneciam a todos o que comer. À sua sombra abrigavam-se os animais terrestres, nos seus ramos permaneciam os pássaros do céu e toda criatura tirava dela seu sustento. Nas visões de meu espírito, quando no meu leito, vi, também, um santo vigilante que descia do céu. E começou a gritar com voz possante. Entretanto, deixai permanecer na terra o tronco e as raízes, mas atados por correntes de ferro e de bronze, que seja molhado pelo orvalho do céu e tenha seu quinhão de erva com os animais terrestres. Que se mude seu espírito. Esta sentença é um decreto dos vigilantes, esta resolução é uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana, e a confere a quem lhe apraz e pode a ela elevar o mais abjeto dos mortais. Eis o sonho que tive, eu, o rei Nabucodonosor, portanto tu, Baltazar, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de fazê-lo, tu o podes, porque em ti habita o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cognominado Baltazar, permaneceu alguns instantes perdido no tumulto de seus pensamentos, e o rei prosseguiu, Baltazar, este sonho e sua significação não devem perturbar-te. Meu senhor, replicou Daniel, possa o sonho ser para teus inimigos, e sua significação para teus adversários. A árvore que viste crescer e tornar-se bela, cujo cimo tocava ao céu e era avistada dos confins da terra. Esta árvore de bela folhagem, de frutos abundantes que a todos dava o que comer, sob a qual viviam os animais terrestres, e em cujos ramos abrigavam-se os pássaros do céu. Daniel interpreta o sonho. Esta árvore, és tu, Senhor, que te tornaste grande e poderoso, cuja altura crescente atingiu os astros, cuja dominação estende-se até os confins da terra. Por outro lado, o rei viu um santo vigilante descer do céu e exclamar, derrubai a árvore, desgalhai-a. Trata-se aí, ó rei, de um decreto do Altíssimo concernente ao rei, meu senhor. Expulsar-te-ão de entre os homens para te fazer habitar com os animais do campo. Se foi ordenado deixar intactos o tronco da árvore e suas raízes, é que tua realeza te será restituída logo que reconheças a soberania do céu. Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho, resgata teu pecado pela justiça, e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei, passeando, nos terraços, do Palácio Real, fazia esta reflexão, eis aí verdadeiramente a grande Babilônia, que construí para fazer dela uma mansão real por meu poder soberano, e para servir a glória de minha majestade. O cumprimento do sonho.
Falava ainda, quando uma voz baixou do céu: anunciam a ti, rei Nabucodonosor, que teu reino te foi arrebatado. Vão expulsar-te dentre os homens para te fazer viver entre os animais dos campos. No mesmo momento, o oráculo pronunciado sobre Nabucodonosor cumpriu-se. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, a razão voltou-me e eu bendisse o Altíssimo. Diante dele nenhum habitante da terra tem importância. Nesse mesmo instante a razão me foi restituída, com o brilho de minha realeza, minha majestade e meu esplendor, meus conselheiros e meus nobres vieram procurar-me. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, e que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Daniel 5. A escrita na parede. O rei Baltazar deu uma festa para seus 1000 nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho. Excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas dele se servissem para beber. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados ao templo de Deus em Jerusalém. O rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam neles. E, depois de terem bebido o vinho, entoaram um louvor aos deuses de ouro e prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ora, nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever, defronte do candelabro, no revestimento da parede do palácio real, o rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Gritou violentamente que mandassem vir os magos, os caldeus e os astrólogos. Mandou-lhes dizer: aquele que decifrar essa inscrição e me der o sentido dela será revestido de púrpura, usará ao pescoço um colar de ouro e tomará o terceiro lugar no governo do reino. Todos os sábios do rei entraram na sala, mas foram incapazes de ler a inscrição e dar seu significado ao rei. Baltazar ficou muito assustado, seu rosto mudou de cor. Mas a rainha, atraída pelo barulho das palavras do rei e dos nobres, entrou na sala do festim. Ó rei, disse, vive para sempre. Não te deixes atemorizar pelas tuas ideias. Há no teu reino um homem no qual habita o espírito dos deuses santos. Quando teu pai era vivo, encontrava-se nele uma luz, uma inteligência e uma sabedoria comparáveis à sabedoria dos deuses. Por isso o rei Nabucodonosor, teu pai, tinha o nomeado chefe dos escribas, dos magos, dos caldeus e dos astrólogos. Havia-se descoberto nesse Daniel, cognominado Baltazar pelo rei, um espírito superior, uma ciência e uma penetração particular, para interpretar os sonhos, explicar os enigmas e resolver as dificuldades, que se chame logo Daniel, e ele dará o significado da inscrição. Daniel foi então introduzido diante do rei, o qual lhe disse: és realmente Daniel, o deportado de Judá, que meu pai trouxe aqui da Judeia? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em ti e que se encontram em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singulares. Acabam de introduzir diante de mim os sábios e os magos para ler esta inscrição e descobrir o seu significado, não puderam dar-me a significação dessas palavras. Ora, asseguraram-me que tu és mestre na arte das interpretações e das soluções de enigmas, portanto, se puderes ler esse texto e me dar o seu significado, serás revestido de púrpura, usarás ao pescoço um colar de ouro e ocuparás o terceiro lugar no governo do reino. Respondeu Daniel ao rei: guarda teus presentes. Ó rei, o Deus Altíssimo havia outorgado a Nabucodonosor, teu pai, realeza, grandeza, glória e majestade. Em razão dessa grandeza que lhe era conferida, todos os povos, todas as nações e pessoas de todas as línguas tremiam de medo diante dele, mandava matar quem queria. Mas, seu coração, tendo-se engrandecido e seu espírito, tendo-se endurecido na presunção, foi deposto de seu trono e despojado de sua glória.
foi expulso do meio dos homens e, tornando-se seu coração, semelhante ao dos animais, ficou em companhia dos animais selvagens, pastando ervas como os bois. Tu, Baltazar, seu filho, também sabias tudo isso e não humilhaste teu coração. Tu te ergueste contra o Senhor do céu, trouxeram-te os vasos de seu templo, nos quais bebestes o vinho, tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Deste louvor aos deuses de prata e ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, cegos, surdos e impassíveis, em lugar de dar glória ao Deus de quem depende o teu sopro vital e todo o teu destino. Assim, por ordem sua, essa mão foi enviada e essas palavras foram traçadas. O texto aqui escrito se lê Menê, Tekel e Perez. Eis o significado dessas palavras. Menê, Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Tekel, foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura. Mas, nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Daniel 6. Daniel na cova dos leões. Dario, o Medo, recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove a Dario, o Medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um deus ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei, esta interdição, e manda fazer um documento, a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dario fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe, a respeito do edito real de interdição: não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum deus ou homem qualquer que fosse, à exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei, assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa nem por teu decreto, 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente o vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma a uma proibição ou a uma medida publicada em edito pelo rei. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões, que o Deus,
que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra, que foi rolada sobre a abertura da cova. De volta a seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar, e sem mandar vir concubina alguma para junto de si, não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Então o rei Dario escreveu, a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino, se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor, é o Deus vivo, que subsiste eternamente. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra, foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa. Daniel 7. Os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Baltazar, rei de Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho e visões surgiram em seu espírito, conseguindo por escrito esse sonho e a substância dos fatos. Assim se manifestou. Via, no transcurso de minha visão noturna, os 4 ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas 4 grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia-se com um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto o olhava, suas asas foram-lhe arrancadas, foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Depois disso, vi um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um 4º animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional, possuía enormes dentes de ferro. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu, entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Continuei a olhar, até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada ao fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, semelhante ao filho do homem, vir sobre as nuvens do céu, dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no, seu domínio será eterno. A interpretação do sonho. Quanto a mim, Daniel, senti minha alma desfalecer dentro de mim, e fiquei perturbado por essas visões de meu espírito. Aproximando-me de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso, respondeu-me dando a explicação seguinte.
Esses grandes animais, disse, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Quis então saber exatamente o que representava o 4º animal, diferente dos demais, pavoroso em extremo, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze, que devorava, depois triturava e calcava aos pés o que sobrava. Quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido e diante do qual 3 chifres haviam caído, esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes, e parecia maior do que os outros. Tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que veio o ancião. Quando foi feita justiça aos santos do Altíssimo e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. Ele me respondeu, o 4º animal é um 4º reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino, mas depois dele surgirá outro, diferente, que destronará 3. Proferirá insultos contra o Altíssimo, e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. Mas realizar-se-á o julgamento e lhe será arrancado seu domínio, para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. A realeza, o império e a suzerania de todos os reinos situados sob o céu serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno e a quem todas as soberanias renderão seu tributo de obediência. Aqui terminou o discurso, a mim dirigido. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos transtornaram-me a ponto de me mudar de cor, mas conservei tudo isso em meu coração. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Daniel, nos capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Paz e bênçãos a todos.